Esta história eu quero dedicar ao meu amigo e colaborador Ramon Aron. Link do seu canal na descrição do vídeo. Em algum lugar do Brasil, desde a chegada do bebê, a felicidade do jovem casal era total. As visitas não faltavam. Todos os amigos e familiares queriam ajudar ou presentear com uma coisa ou outra, principalmente as caducas das vovós. Apesar de no princípio ter sido contra o relacionamento dos pais, a vovó paterna pouco a pouco foi mudando de ideia e 3 semanas depois chegou com uma cadeira preguiçosa que havia comprado em uma loja de antiguidades. Isso não pode faltar num quarto de bebê, disse ela orgulhosa do presente. E o tempo foi passando. Uma certa noite, ao voltar do piso inferior da residência e parar frente à porta do quarto do bebê, a mamãe viu que ele não dormia e que estranhamente sorria olhando para a cadeira preguiçosa ao lado do berço. A mamãe entrou, agasalhou o bebê uma vez mais e saiu. Minutos depois, enquanto assistiam televisão deitados, uma suave risadinha foi ouvida através do monitor ao lado deles. O bebê continuava acordado e sorrindo. Apesar da risadinha parecer fofa para o papai, para a mamãe era motivo para levantar e dar uma olhada. Parada na porta, a mamãe viu que o bebê continuava olhando para a preguiçosa, que apenas parava de balançar. Sem pensar no pior, a mamãe entrou, diminuiu a claridade do abajur, virou o bebê para o outro lado e saiu. Ao voltar para a cama, a mamãe comentou sobre o balanço da cadeira e o papai respondeu que devia ser por causa do vento, que certamente entrava pela janela aberta. Para tudo existe uma explicação lógica, disse o papai de olho na TV. E a noite passou sem mais risadinhas. No dia seguinte, depois de assistirem televisão na sala por um bom tempo, com o bebê dormindo no colo da mamãe, o casal subiu e, depois do bebê agasalhado no berço, foram deitar. Como sempre, o último programa da noite era assistido no quarto. E em um certo momento, uma suave risadinha foi ouvida através do monitor do bebê. Enquanto o papai sorria do fato do bebê ainda estar acordado e brincando, a mamãe saltou imediatamente da cama e saiu para ver o que passava. Parada na porta do quarto, ela não sabia o que pensar ao ver que o bebê parecia acompanhar, com olhares e sorrisos, algo ou alguém de um lado ao outro ao redor do berço. Algo ou alguém invisível. No momento que a mamãe fez notar sua presença, a brincadeira e os olhares pararam. Depois de agasalhar e cobrir o bebê, a mamãe saiu e tudo se acalmou. No dia seguinte pela manhã, enquanto preparava a fórmula do filhinho, a mamãe notou a presença de uma idosa parada frente ao seu jardim, olhando e fazendo o sinal da cruz. Espantada e curiosa, a mamãe abriu a porta para pedir uma explicação à idosa, que foi logo dizendo que podia ver e sentir a maldade que havia sido feita contra ela e o bebê. Não perca tempo. O objeto da maldade tem que ser destruído para que o malfeitor seja castigado. Pois o que aqui se faz, aqui se paga. E sem nada mais dizer, a idosa fez novamente o sinal da cruz e saiu. Durante todo o dia, a mamãe ficou pensando na idosa e suas palavras. Como ela sabia do bebê? De que objeto da maldade se referia? E que cargas d'água significava aqui se faz, aqui se paga? Porém, o esposo não deu muita importância para a história da mamãe. Para ele, a idosa certamente era uma louca que já havia visto o bebê na porta da casa.
No sábado seguinte, a casa foi mais uma vez invadida por familiares. Enquanto todos se encontravam no primeiro piso, comendo, conversando e paparicando o bebê, uma das primas que se encontrava no segundo piso desceu a escada correndo, assustada, gritando e pálida. Ao perguntar a razão de tal alvoroço, a prima disse que enquanto mexia nos brinquedos do bebê, a cadeira preguiçosa começou a balançar. Balançando sozinha, disse a prima com os olhos arregalados. Mas ninguém acreditou. Depois de subirem ao quarto e verem a cadeira parada, a vovó, que havia comprado a preguiçosa, resmungou nervosa que tudo não passava de invenção da garota. E tudo acalmou com o passar das horas. E a noite chegou. Mesma hora, mesmo programa na TV. De repente, o monitor foi acionado mais uma vez com uma risadinha do bebê. O papai e a mamãe olharam para o aparelho ao mesmo tempo que algo mais era ouvido. Uma estranha e horripilante voz de mulher. Assustados, os dois jogaram a coberta de lado, porém antes de sequer saírem da cama, a porta do quarto foi fechada e o desespero começou. Enquanto a mamãe gritava e o papai lutava tentando abrir a porta, a estranha voz chamava pelo bebê. O desespero dos pais era absurdo. E quando finalmente a porta do quarto do casal foi aberta, a porta do quarto do bebê foi fechada e o desespero aumentou ainda mais. Pois o filhinho agora não ria. Chorava e gritava como se aquela estranha mulher o tivesse maltratando. A mamãe implorava por misericórdia. O papai batia e chutava a maldita porta que nem sequer abalava. De repente, o bebê parou de chorar e os gritos aterrorizados dos pais aumentaram. E quando o desespero parecia impossível de suportar, a fechadura foi destrancada e a porta aberta. Porém, o pavor dos pais aumentou ao ver o pobre bebê estirado no piso ao lado da preguiçosa, que balançava sem parar. Sem importar com o movimento da cadeira, o papai agarrou o filhinho e os dois correram a escada abaixo e para fora da casa. Abraçados na recepção do pronto-socorro mais próximo, os papais foram comunicados que o bebê estava bem, que tudo não havia passado de um inexplicável desmaio e que, por precaução, ele iria permanecer em observação por 24 horas. Os papais ficaram toda a noite na recepção do pronto-socorro, sem saber o que fazer. Porém, tão logo o dia amanheceu, os dois voltaram para casa, decididos a pôr fim de uma vez por todas ao problema. A cadeira preguiçosa tinha que ser destruída. Minutos depois, a cadeira foi levada ao quintal e queimada. E antes mesmo da preguiçosa terminar de ser devorada pelo fogo, o telefone do papai tocou com a mais triste e inesperada das notícias. Sua adorada mamãe, a vovó presenteadora da cadeira preguiçosa, havia sofrido um terrível e fulminante ataque cardíaco. Que tristeza! Enquanto o papai chorava com a perda da mamãe, a esposa olhava para o que restava da maldita preguiçosa, lembrando dos conselhos da idosa. E só então a mamãe pôde compreender tudo o que havia passado. E principalmente o verdadeiro significado da frase: aqui se faz, aqui se paga. Te cuida e muito obrigado.